tema da ufologia, uma revolução do conhecimento. A ufologia efetivamente está provocando uma revolução na nossa maneira de conhecer. Ou seja, os fatos ufológicos, que são fatos, sem qualquer dúvida, estão, digamos assim, alterando todos os nossos padrões de entendimento e de compreensão racional. Bem, o que quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa maneira de ver o mundo, até bem pouco tempo, por causa da presença destes objetos ou destes fatos estranhos, está mudando. E vai mudar. Principalmente para aqueles que, de certa maneira, vão buscar ou vão querer se abrir para estas novas ocorrências, estes novos fenômenos. Então, antes de eu discorrer, fazer um discurso em cima de novos enfoques da teoria do conhecimento e ufologia, vou citar uns casos, umas casuísticas habituais. Por exemplo, lá no sul, eu sou de Porto Alegre, lá numa cidade chamada Taquari, lá no Rio Grande do Sul, sem se saber como, estão acontecendo fenômenos que poderiam ser enquadrados como fenômenos ufológicos ou fenômenos marianos, como quiserem. Bem, rapidamente, o que está acontecendo? Aparentemente, o sol no céu, para todas aquelas pessoas presentes, está tendo uma conduta estranha, impossível de ter, pelo mínimo em termos astronômicos e geográficos. E, no entretanto, está tendo. Isto é, desde março deste ano, crianças juraram de estar vendo, digamos assim, uma Nossa Senhora numa árvore. E foram atraindo seres, pessoas curiosas, não é? E com esta presença destas pessoas, mais dessas crianças, a árvore começou a pingar, a chorar. E o céu começou a apresentar fenômenos estranhos. Diriam assim, bem, delírio coletivo, poderia ser. Delírio coletivo, porque não? Um psiquiatra diria delírio coletivo. Mas um delírio coletivo que fica fotografado, aí já fica um pouco difícil. Bom, eu cito esse pálido exemplo só para vocês verem como a nossa maneira habitual de conhecer, diria, é impossível que o sol no céu tenha condutas estranhas. E se o sol passa a ter condutas estranhas, não é porque ele vai ter condutas estranhas, e sim porque o indivíduo que está enxergando está delirando. Bom, estaria delirando se fosse um, se fosse dois, mas não 500 pessoas assistindo a mesma coisa. O que tem acontecido nesse céu diversas vezes? Fenômenos idênticos que aconteceram em Fátima. O sol de um passa a ficar 3. Começa a girar sobre si mesmo. Muda de cor, fica verde, azul, vermelho. Avança, recua, dança, quer dizer, balanceia. Ora, tudo isso faz lembrar um disco voador, que é exatamente a conduta de certos UFOs. Mas curioso, não há UFO, há apenas o globo solar que de repente vira UFO. Ou vira 3 UFO. E estas coisas estão acontecendo. E estão acontecendo também na Iugoslávia. Aconteceram em Fátima em 1905, 1910. O que é isso? Isso provavelmente está sugerindo que os fatos, as ocorrências insólitas, vão muito mais além do que a nossa habitual maneira de conhecer, bonitinha e quadradinha, bem comportadinha. Então, algum defeito deve existir em nós mesmos, seres observadores, e não nas coisas em si. Eu citei esse exemplo, cito outro. Por exemplo, em dezembro de 1987, não cito o dia,
nem cito o comandante do avião para não comprometê-lo. Mas, em dezembro de 1987, um determinado Boeing 707 da Varig saiu do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, dirigindo-se aos estados do Nordeste. E era 3 horas da madrugada. Ele saiu às 3 horas da madrugada, atingiu os 9.000 e tantos metros habituais que os aviões atingem, e lá por volta das 4 horas da madrugada, por cima do estado da Bahia, apareceu no radar uma imagem gigantesca, de um objeto gigantesco. Naturalmente, o comandante achou que fosse um pane do radar, achou que fosse uma bobagem coletiva dele e dos demais, e tentou descartar estas probabilidades. Mas não, a imagem se manteve persistente. A imagem tinha na tela do radar 15 milhas náuticas, que equivale a 27,8 quilômetros. Ou seja, era um objeto, sim. O avião, inclusive, o comandante tentando desfazer a possível ilusão, fez manobra com o avião para ver se não era uma nuvem, um cumulonimbus, que são nuvens altíssimas com cristais de gelo. Fez manobras para ver se não era uma nuvem, se não saía de foco com a manobra do avião, aí era uma nuvem. Mas não, o objeto se manteve constante. Ao contrário, até começou a ter manobras inteligentes. Sempre acompanhou o avião durante 1 hora e tanto a 60 milhas de distância do avião. Aí o comandante começou a fazer irradiações mentais. Ele não se comunicou com a Sindacta de Brasília, porque não queria se comprometer, não é? A Sindacta de Brasília, por sua vez, também não comunicou nada. Como sempre. Então, ele não se comunicou nem com a Sindacta, nem a Sindacta comunicou nada a ele. Ele simplesmente ficou observando aquele objeto e aí tentou começar a fazer uma comunicação telepática com o tal de objeto. E tentava se aproximar para vê-lo visualmente, além do radar. Mas o objeto não deixava. Em resposta à comunicação telepática, o objeto, quando ele se aproximava a 30 milhas ou a 28 milhas, o objeto dava um salto instantâneo de 30 a 50 milhas, ou seja, refazendo a distância de 60 a 80 milhas. E isso foi fazendo durante 1 hora e tanto e manteve-se constante. Em suma, o pobre do comandante e a tripulação ficaram assim extremamente assustados, emocionados, porque eles tentaram ser racionais, tentaram dizer que estavam delirando, que o radar estava com defeitos, que aquilo não era normal. E, no entretanto, tudo provou que era um objeto material, provavelmente uma plataforma, ou quem sabe um charuto voador, de nada menos, nada mais de 27 quilômetros. Em 76, o comandante João Carlos Braga disse ter visto em cima, dirigindo um Boeing, disse ter visto em cima da cidade de Lisboa, lá por volta das 5 da madrugada, um disco voador do tamanho de 5 Boeing. Um pouco menor, é claro, né? Bom, isso inclusive o professor Jimmy Guieu ontem falou da presença de objetos voadores não identificados de tamanho gigantesco. Aqui, por exemplo, o Dr. Harris cita ter sido visto sobrevoando a superfície da Lua com 250 milhas de tamanho. 250 milhas, 1 milha é 1.700 e tantos quilômetros, e pode imaginar que gigantes. Bom, são pequenos exemplos que eu citei por citar, mas
A problemática é exatamente a nossa maneira de ver, de perceber. Eu disse que os OVNI, ou os UFOs, estão revolucionando a nossa maneira de conhecer a vida, o mundo. Estão alterando todos os nossos padrões. E, claro, por causa disso mesmo, de certo modo, a ciência acadêmica tenta resistir, dizendo que eles não existem. Por quê? Porque se tivesse que admitir a sua presença irrefutável, incontestável, muitas vacas sagradas e sacramentadas na ciência, isto é, leis, teriam que ser questionadas ou, quem sabe, postas de lado. Mas, para não fazer isso, prefere-se, então, dizer não ao óbvio, evidente, que são estes discos voadores, essas coisas incríveis, manter a nossa velha mania de conhecer, provavelmente completamente errada, e deixar assim como tudo está. Nós ocidentais, principalmente nós ocidentais, porque no Oriente existe uma forma de enxergar e de ver as coisas um pouco diferente, nós ocidentais temos uma forma de conhecer muito prejudicial, criada por Aristóteles e definitivamente embasada e assentada por Descartes. Que forma de enxergar, de ver e conhecer é essa? É uma forma que nós acreditamos válida e, no entretanto, possivelmente, ela está nos enganando. Por exemplo, todos nós acreditamos piamente, né, que os nossos órgãos sensoriais captam as coisas tais e quais, e que estas coisas são tornadas conscientes no cérebro, e que há uma separatividade entre sujeito de um lado e objeto do outro, e que as coisas são materiais. No entretanto, essa possibilidade não passa de uma possibilidade que ficou sacramentada e assentada como tal gratuitamente. Ou seja, é possível que não haja diferença nenhuma entre sujeito de um lado e objeto do outro, primeiro. Segundo, é possível que isto de dizer que há uma pessoa que pensa de um lado e há uma coisa que pode ser conhecida do outro também não seja verdadeiro. Terceiro, é possível que as coisas não sejam materiais de um lado e a anímica e alma do outro. Quarto, é possível que não haja nem espaço, nem tempo, receptáculos universais esses, dentro dos quais as coisas caberiam, e entre as quais estaria o homem que passaria a conhecer estas coisas. O assunto está um pouco difícil, estou sentindo. Mas, infelizmente, eles vieram, de certa maneira, eles vieram arrebentar com esses nossos esquemas. Cuidado, quando disse que vieram arrebentar esses nossos esquemas, eu quero dizer que eles vieram alterar velhos preconceitos, velhos condicionamentos mentais que nós temos dentro de nós e, quem sabe, nós passássemos a enxergar a vida de outro modo. Porque é possível que eles, ETs, ufonautas, seja lá o que for, tenham uma maneira de conhecer, de pensar e de sentir diferente da nossa. E nós tenhamos uma forma de pensar e conhecer precária e defeituosa. Daí porque a ufologia se nos apresenta tão insólita, tão conturbadora, tão imprevisível, porque ela não se acomoda dentro dos nossos padrões de pensar e conhecer, que não são absolutamente verdadeiros, únicos e definitivos.
nós possivelmente teremos outra forma de pensar e conhecer que não a utilizamos, porque ninguém nos ensinou a utilizar, ninguém nos alertou. E de alguma forma, se estes UFOs fazem parte da vida e são vida, estão tentando então nos mostrar outra faceta da vida. Um ufólogo, o que é um ufólogo verdadeiro e sincero? É um fofoqueiro que fica catando coisas, fica vasculhando o desconhecido, o insólito e fica por isso mesmo? Ou quem sabe é um cientista que sai com medidas e padrões para medir o desconhecido? Não, um verdadeiro ufólogo é um ser sincero que se depara com o desconhecido e tenta enfocar, abranger esse desconhecido com os seus velhos conhecimentos. Mas de repente se dá conta que seus conhecimentos não valem nada, não traduzem nada, não alcançam nada. E se ele for um indivíduo sincero, além de ser um investigador, um ufólogo, além de ser um investigador, ele torna-se filósofo e reflexivo. E tornando-se filósofo e reflexivo, ele passa a descobrir em si próprio novas maneiras de entender o problema ufológico e o problema da própria vida. Quantos e quantos bons ufólogos aqui mesmo dentro do Brasil, né, tiveram que modificar todo um catatal de ideias, de conceitos e de modelos e representações e preconceitos que eles tinham a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito do universo, a respeito de uma porção de coisa. Os mais honestos, os verdadeiramente honestos, hoje em dia, sequer se permitem mais aceitar aquelas velhas coisas que receberam nas escolas e que acreditaram piamente serem definitivamente verdadeiras. Vejam bem, se eu citei aquele exemplo do sol, vocês poderiam jurar de pé junto. Não, essa babaquice que você contou lá de Itacoari do Rio Grande do Sul, essa é uma babaquice que aconteceu para 500 pessoas iludidas, fanáticas, influenciadas por coisas religiosas. O sol continua sendo o mesmo. O sol não virou, não girou, não se aproximou, não dançou, não fez nada. E por que não fez? Por que não admitir possivelmente o contrário também? Quem foi que disse, ou quem pode nos garantir que o modelo científico de universo é absolutamente certo? Quem pode nos garantir que o sistema solar, imposto por Copérnico e Galileu, é absolutamente definitivo? Porque não poderia, sabe Deus como, mudar. Não mais com essa historieta de Sol central, Terra central, não, não. Quem sabe não seja nada disso. Quem sabe seja outra coisa. Busque entender. Eu estou questionando a nossa capacidade de conhecer. E se a nossa capacidade de conhecer não é essa que sempre acreditamos fosse definitiva e verdadeira, e se ela pode ser outra coisa a mais, as coisas que conhecemos também podem ser outra coisa a mais. Porque está dito que existe mais mente adiante de nós do que matéria. E os livros sagrados, os grandes livros de todos os tempos, sempre alertaram que tudo era bem muito mais mental do que propriamente material e espiritual, ou material e anímico. E olha bem, gente, se suponhamos que tudo fosse, ou que tudo seja, mental, e se for tudo mental, como aliás parece ser, então haverá uma interdependência entre sujeito de um lado e objeto do outro.
Tudo que acontece com um sujeito aqui, acontecerá lá adiante com o objeto, porque a base de ambos é a mente. Estas lições, minha gente, quem as dava eram os mestres do Oriente. Eles sempre, jamais se permitiram a dizer que as coisas eram físicas ou absolutamente materiais diante de nós. Eles sempre salientaram que elas poderiam ser, quanto muito, psicofísica, interdependentes. Então vocês vejam bem, aqui está havendo uma nova sugestão, uma nova possibilidade de enxergar a vida, de enxergar as coisas. E eu devo dizer a vocês que, para mim, os discos voadores, independente daquelas condutas boas e más que eles possam ter, de certo modo, eles estão tentando modificar a nossa maneira de ver, de conviver, de sentir. Outra coisa mais, sem querer dar uma aula de moral. Vejam bem, por que o homem sofre tanto e faz sofrer tanto? É porque ele pensa mal, conhece pessimamente mal e, em consequência do seu mal conhecer, depois atua. Quando é que nós movemos um dedo ou fazemos alguma coisa? Só depois de conhecer. E quem nos garante que esta maneira de conhecer, habitual ao homem, é uma maneira válida ou boa? Não poderia, sem que nós achássemos que fosse, não poderia ser uma forma criminosa de agir. Então, vejam bem, um conhecimento inadequado pode tranquilamente desencadear uma ação inadequada. E é possível que estes seres que dirigem estes aparelhos estranhos saibam destas coisas. E então, como eles não querem interferir em massa, não querem nos subjugar, não querem nos modificar à força, estão tentando, de alguma maneira, indiretamente, alterar o nosso padrão de conhecer, para que nós alteremos, de certa maneira, o nosso mundo, para que também alteremos a nossa conduta. Olha, eu vou citar um exemplo de padrão de conhecer e de conduta. Você sabe, se lembra muito bem, existia o mundo da Idade Média, 1500, 1550, ou 1500, 1400. O mundo da Idade Média era aquele mundo do europeu, do cidadão branco, aquela mentalidade católica, bíblica, aquela mentalidade preconceituosa, fanática, que tinha suas ideias sobre o mundo, tinha suas ideias sobre a conduta humana, sobre o entendimento. Bom, esta civilização fez o que fez, ampliou os seus horizontes, criou uns navios especiais e, aparentemente, descobriu um mundo à parte da Europa. Um mundo à parte da civilização cristã, que era a Europa aqui dos maias, dos astecas, dos incas. E que foi que houve? O civilizadíssimo homem cristão ocidental chegou na América. E que fez uma catástrofe. Provocada por quê? Por causa de uma maneira porca de conhecer e de pensar. E, consequentemente, uma maneira velhaca de agir. Porque nós agimos em conformidade ao que pensamos e conhecemos. E não pensem não que aqueles conquistadores brancos, os Pisaros, os Cortés, não digo o Colombo, que não teve nada a ver com o peixe, não diga não que os Pisaros e os Cortés e os aventureiros que estavam junto eram um homem criminoso. Não, eram um homem justíssimo, cristianíssimos, boníssimos, perfeitíssimo. E mataram dentro da melhor das justiças. Este horror, gente, aconteceu. Aconteceu.
Em pouco tempo, estes homens civilizadíssimos acabaram com impérios, acabaram com humanidades. E o que o homem atualmente está tentando fazer? Está querendo, de certa maneira, ampliar seus horizontes. Está querendo, de certa maneira, conquistar o espaço. Chegar a outros planetas, a outras maneiras de viver. E se algo não for feito, este fenômeno de Pizarro e Cortés poderá se repetir. Houve e continua havendo. Porque você diria assim, mas por que eles não interferem no nosso meio? Por que eles não interferem em bloco? Por que não buscam ajudar o homem? Por que não modificam o homem? Mas vejam bem, mas esse é o nosso modelo de agir. Essa é a nossa mania de agir. Ajudar a muque, ajudar a força. Mas desde quando ajudar a força significa ajudar? Isso é a mesma coisa que violentar. E eles provavelmente estão tentando evitar este auxílio forçado. Mas o que se sabe aí é que, de certa maneira, os governos, em geral, não querem que este fenômeno aumente de importância ou aumente de valor informativo. Porque estes governos, sabem que no momento que estes discos voadores, ou estes UFOs, passarem a ter o significado verdadeiro que lhe cabe, e todo mundo tomar conhecimento disso, muitas coisas neste mundo vão se modificar. Mas não há interesse. Grosso modo falando, não há interesse que as coisas se modifiquem. Há muitos interesses sujos em jogo. É preciso defender as velhas religiões. É preciso defender as velhas escolas. É preciso defender as velhas manias de governar e oprimir. É preciso defender as velhas manias de ensinar e condicionar. É preciso defender os lucros, os altos lucros, provindo da exploração de fontes de energias poluidoras. Tem muitos interesses em jogos. Então, todos esses interesses não querem, de certo modo, que a ufologia adquira ou conquiste aquela faceta que deveria ter conquistado já. Então, qual é a outra alternativa que resta a estes ufonautas? Se não influenciar indiretamente. Ou seja, provocar fenômenos e mais fenômenos a partir dos quais a pessoa observadora deixa de ser aquela velha pessoa condicionada e malpensante que sempre foi. Então vejam bem, no momento que dentro de nós se der a revolução perceptual, ou seja, se der uma modificação em nossa maneira de conhecer, a partir deste mesmo momento, os discos voadores passarão a fazer parte de nossa maneira de viver. Porque, não, vejam bem, eles provavelmente sempre fizeram, mas nós não os enxergamos. Não os enxergamos, não porque não estejam na nossa frente, é porque nós estamos bloqueados. Nós somos bloqueados. Nós, vejam bem, nós só podemos reconhecer aquilo que previamente engavetamos na cabeça. Aquilo que não está engavetado na nossa cabecinha, nós não o reconhecemos lá fora. Mas a vida não é somente isso, a vida é muito mais. A vida é um sentir constante e renovado. A vida é uma eterna surpresa. Sim, pode ser de coisas boas, geralmente. Pode ser também de coisas ruins. Mas a essência da vida é a surpresa em nós. Mas, desgraçadamente, dentro de nós temos uma maquininha
condicionante que nos faz ver as coisas sempre do mesmo prisma, sempre da mesma forma. É o famigerado nosso viver cotidiano, que nos leva da infância para uma juventude, de uma juventude para uma maturidade e de uma maturidade para a morte. Mas será, vejam bem, a morte, será que, havendo uma transformação dentro de nós, este problema de maturidade, decadência e morte não se alteraria também? Uns 2000 anos depois veio um Descartes da vida e fez a maior burrada que podia ter se feito. Muito propícia e muito útil à ciência, por sinal, declarando que havia uma realidade separada do homem, chamada realidade extensa ou realidade material, e que havia uma realidade mental que podia tranquilamente enfocar esta realidade material. Mas não é verdade. Não existe essa separatividade entre sujeito e objeto. Não existe essa absoluta diferença entre uma coisa e outra. E na física quântica ondulatória, que é um ramo avançadíssimo da ciência, já se descobriu que tudo aquilo que o cientista, que o físico quântico sabe, conhece agora, se projeta naquilo que ele está enxergando lá adiante, nas suas subpartículas atômicas. Ou seja, num campo especialíssimo do conhecimento humano, essa inter-relação sujeito-objeto está se fazendo presente. Mas em outras coisas, aparentemente não. No entretanto, é preciso que se façam presentes discos voadores para que alertem, cuidado. Se vocês já viram na física quântica ondulatória que aquilo que o sujeito pensa se projeta naquilo que ele pensou, não é? O mesmo também acontecerá com o sujeito aqui olhando a sua objetividade lá adiante. Então são os discos voadores que, de certa maneira, têm que nos chamar a atenção. Não que eles, vejam bem, não que eles estejam talvez totalmente inseridos nessa maneira monista ou não dual de enxergar. Talvez eles tenham suas precariedades, seus defeitos também. Agora, uma coisa parece certa. Eles estão muito mais à vontade e livre do que nós. Com máquina ou sem máquinas. Eles se nos apresentam como máquinas, mas são máquinas que são verdadeira magia. Quem já viu as projeções feitas pelos slides, as condutas deles são imprevisíveis, surpreendentes, coisa que máquina não pode fazer, a máquina deles faz. Por quê? Porque deve ter alguma coisa especial que identifica o ufonauta com a própria máquina, se máquina pode ser chamada. No entretanto, as nossas máquinas parecem ser um bocado lerdas e parecem ser, assim, provocadoras de acidentes. E ainda mais, essa nossa máquina corporal é muito mais lerda ainda. Mas por quê? É por causa dessa separatividade, por causa dessa distinção, dessa diferenciação descabida, que não existe. Bem, eu sei que o que eu estou dizendo é loucura, pode parecer loucura, mas é o tema da ufologia que me ousa, que me leva a dizer as coisas desse tipo. Não que esteja fazendo, como se diz, propaganda a favor, afinal de contas não ganho nada da parte deles. Ao contrário, poderia até ganhar incômodos da parte dos poderosos daqui. Mas é que o fato da ufologia é tão extraordinário, tão fora de série, tão soberbo, tão, vamos dizer, mental, tão espiritual, tão magicamente material também, por que não? Que não se pode calar diante do fenômeno. O fenômeno é muito mais do que fenômeno. Não é fenômeno.
O problema OVNI é assombro. É nítida e claramente assombro. E os mestres orientais diziam: abandona a tua lógica, a razão, aposenta-a e depara-te com o assombro, com a tua mente vazia. E a propósito disso, vejam bem o que dizia um Xuanzé 2.300 anos atrás. Rapidamente, viu? Dizia assim, ó: amigo, seja aparentemente passivo como um espelho. O sábio de verdade utiliza a sua mente como um espelho. Se a mente permanecer passivamente em seu lugar e devolver sem escamoteios e trapaças o que receber, ela não perderá o seu centro ou a sua pureza original. E tampouco se personificará à toa. E graças a isso, meu amigo, se permaneceres passivo feito um espelho, poderás vencer as coisas sem feri-las e conquistá-las sem deformá-las. Cuidado, ele não está dizendo que nós fiquemos passivos, não. Está dizendo que utilizemos a nossa mente adequadamente, porque a mente em nós é fonte de vida. É a partir dela que a vida brota, eclode e se expande. E depois esta mesma vida retorna. E ela então tem que sair de nós tal e qual e retornar tal e qual. E assim sempre, numa eterna surpresa, numa eterna maravilha. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Possivelmente as crianças façam, se mantenham nessa pureza, mas o adulto não. O adulto não deixa que a vida ecloda de dentro para fora. O adulto se enche de preconceito, de prejuízos, de bobagens mentais, que o levam a que conheça e a que pense sempre da mesma maneira. E segundo, o adulto recebe o que vem de fora para dentro e segura, não deixa fluir, não deixa passar, não se permite que venham outras coisas. O adulto fica sendo um coletor de velharias. E por isso que o mundo desta pessoa adulta se transforma num cemitério, cheio de coisas inúteis. E por isso que também, neste nosso tempo, a partir de 1947, uma coisa estranha, diferente aconteceu no céu, que começou a abalar as nossas estruturas. Vejam assim, para fechar o que eu estou dizendo. A cabeça do homem, não esta cabeça do sábio chinês, mas essa cabeça nossa, não faz outra coisa senão levantar muralhas e construir fortalezas ao seu redor. O homem é um verdadeiro construtor de campo de concentração. Introduz a pretensa ordem conveniente das coisas e assassina a vida. E não satisfeito com isso, cria barreiras, cria as paredes e mais paredes, para que nada de fora diferente penetre e nada de dentro escape para fora. E com essa maneira porca de pensar, essa maldita mania miserável de agir, ele chegou na bomba atômica, na bomba de hidrogênio. E o que devem ter feito estas bombas atômicas? Provavelmente, entre outras coisas, além de prejudicar o homem terrivelmente, devem, quem sabe, ter aberto brechas, buracos nestas paredes que o homem construiu durante tanto tempo de dogmas, de tanto tempo de intolerância. E tendo aberto buraco nessas paredes, o insólito penetrou de fora para dentro, tentando, quem sabe, vigiar o homem, quem sabe ajudar o homem, quem sabe castigar o homem. Mas o fato é isso, que o insólito, o desconhecido, depois da deflagração da bomba A e bomba H, começou a penetrar no nosso meio, como nunca antes tinha penetrado. E pelo tanto tempo que eles estão aí sem
ter nos prejudicado tanto, né? Parece que eles não têm más intenções, ou não querem, digamos assim, nos prejudicar sobremaneira ou muito fortemente. Mas, de qualquer modo, modificação na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir e na nossa maneira de agir, eles estão querendo alcançar, ou estão querendo suscitar. E vejam bem, eu posso dizer isso, quem me ouvisse falar o que eu te disse agora, 10 anos atrás, me pegava e me botava lá no Hospício São Pedro, lá de Porto Alegre. No entretanto, hoje, acredito que alguns possam ser suficientemente tolerantes e dizer, bom, ele tem algumas razões. Mas as coisas, a meu entender, veja bem, eu quisera dar para vocês, eu descobri os segredos, sei de onde que eles provêm, sei o que eles querem. Mas seria estúpido dizer uma coisa dessa. Porque qualquer que disser, é assim, eles têm uma capacidade extraordinária de, pronto, já mudou, já não é mais assim. Todo aquele que diz, descobri, não descobriu nada. Agora entendi, não entendeu nada. Mas o erro não está nesta constante mutação das coisas. O erro está na nossa pretensão de entender as coisas sempre da mesma maneira para depois tirar proveito ou então rechaçar. Porque essa é a nossa maldita mania de conhecer, errada também, só visa isso. Conhecer as coisas sempre de uma determinada maneira para ou tirar proveito, utilizá-las pragmática e mesquinhamente, ou então, se é perigosa, afastá-la. E os discos voadores não têm se deixado manipular deste modo. Não se deixam tirar proveito, não se deixam manipular. São o que são, fazem o que fazem. São talvez uma locomotiva cósmica sempre andando. E não querem que o homem se torne um Himalaia estático, sempre parado, que com o pensamento queira acompanhar a locomotiva. Não, não podes. Transforma-te em locomotiva e anda como ela e entenderá essas coisas. É isso que nós temos que fazer. Aliás, teríamos que fazer. É isso que possivelmente acontecerá com a nossa cabeça. Ela deixará de ser uma máquina fotográfica de estatizar, tornar as coisas estáticas, mortas. A nossa mente terá que tornar-se dinâmica, renovada, renovadora, como a própria vida é, como os próprios discos voadores parecem ser. E como talvez estes tripulantes de discos voadores sejam. Eu peço desculpa se escandalizei alguém, ou se disse algumas besteiras, mas saiu do coração.